Beleza, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso SOP e o Manual de Manobras, né? O que é o SOP ou SOP? Ou Procedimentos Operacionais Padrão POP, né? Ele nada mais é um documento super importante que nos ajuda a ter um guia, né? Os parâmetros ali de toda a nossa operação, ajuda a gente a saber como executar, o que deve ser feito. Então é super importante. Eu recomendo você, assim, que está iniciando ali no PP, já ler, já anotar, deixa suas principais dúvidas para tirar com o instrutor, né? Não espere só chegar no momento da instrução para olhar só as missões ali do que você tem como exercício do SOP, mas olha como um todo, tenta explicar também para outras pessoas, que é uma maneira da gente de fato compreender os assuntos, né? Então é uma forma super interessante quando você explica para alguém que você está aprendendo. Então vamos avançar aqui. Eu trouxe alguns tópicos para a gente falar, né, aqui nesse vídeo, que a gente vem relatando, né, e obviamente também percebe como uma deficiência dos alunos no momento da instrução. Então a ideia é compartilhar um pouco mais aqui, fazer alguns comentários. Eu vou usar como padrão o, o SOP do Aeroclube de São José, mas você que tiver em outro aeroclube ou outra escola, tem aí o seu procedimento operacional padrão, né? E eles têm os mesmos moldes, você pode seguir por aí também, tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre a apresentação do voo, né? Esse é um tema super interessante e importante, né? Que é assim, o que que é de fato ou quais são os documentos que a gente precisa para que precisa estar na aeronave, né? Então, verificar o diário de bordo, é, a gente precisa lá olhar, aprender a preencher o diário de bordo, acho que é super importante às vezes. Eu sempre recomendo os alunos a preencherem, né? É obviamente que quem está começando ali, PS1, 2, 3, está aprendendo, a gente como instrutor vai estar todo o apoio, vai fazer junto, a responsabilidade é sempre do instrutor, final ali de analisar se está todas as informações corretas, mas é importante o aluno já começar aprendendo isso. A consulta das informações aeronáuticas também, então condições meteorológicas, cartas de aproximação, né, NOTAM, ROTAE, então isso é super importante. E a pasta, né, obviamente, com os documentos, né, que a gente leva na aeronave, isso deve conter um mínimo dos itens previstos, tá? No RBAC 91203 e no RBAC 91503. Eu trouxe aqui um recorte para a gente dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Boa. Aqui, ó. Então vamos lá. 91203, né? Então, se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. RBAC 91203. Então, aeronave civil, documentos requeridos. Exceto se de outra forma autorizado por regulamento, né, é somente permitido operar uma aeronave civil brasileira se ela tiver a bordo os seguintes documentos. Então, certificado de matrícula, certificado de aeronavegabilidade, válidos emitido pela ANAC, nome do operador, requisitos, aí tem um checklist, as publicações aeronáuticas apropriadas impressas, né, diário de bordo, devidamente preenchido, né, isso é super importante, apólice do seguro, certificado de seguro válido, outros certificados também de aeronavegabilidade, CVA, o manual, né, conforme a operação aplicável lá. A gente tem o caso do Juliette Fox Alpha, que ele tem um G5. Então, esse G5 esse G5 tem o manual dele que está junto na aeronave. Então, se você tiver a oportunidade de voar essa aeronave, você pode checar lá o manual do G5, que é o Garmin, né, G5. Temos aqui então
também as autorizações, né? E manifesto de carga, se tiver, e ficha de peso de balanceamento. Então, importante dar uma checar e olhar isso lá. Então, tá aqui, RBAC 91. Poxa, mas como eu faço para acessar esse documento? Então, a gente pode vir aqui no próprio Google, né? RBAC 91, RBAC 91. Então, aqui no próprio site da ANAC, você tem aqui. E aqui a gente 91.203, então 91.203, tá aqui. Então, documentos requeridos, tá aqui os documentos requeridos, tá bom? Então é simples, é rapidinho, super recomendo fazer essa análise. E a RBAC 503 também eu trouxe aqui, 503, tá aqui, ó. Equipamentos de voo e informações operacionais. O piloto em comando de um avião requerido por essa subparte deve assegurar que, além dos documentos requeridos no parágrafo 91.203, a seguinte documentação e equipamentos de voo estejam disponíveis a bordo em cada voo. Uma lanterna elétrica portátil em boas condições de operação. Olha aí, ó, uma lanterna. Aí você vai falar com o aluno, PS1, 2, 3, ele nem sabe disso. Né? Uma lanterna elétrica, tá aqui, ó. Uma lista de verificações de cabine, né, dos pilotos contendo procedimentos listados. Então a gente tem lá os nossos checklists. Em caso de aviões multimotores, né, dados de desempenho de subida com motor inoperante, precisa ter lá tabelinha dos dados de desempenho. Né, no nosso caso, o aluno PP é monomotor, então aqui é mais aluno PC. Cada lista de verificação de caminho deve conter os seguintes procedimentos e deve ser utilizado pela tripulação de voo quando a operação do avião. Antes da partida dos motores, então a gente tem lá o nosso cheque, antes de decolagem, em cruzeiro, antes de pouso, após pouso também. No corte dos motores e emergência. Cada lista de verificação de cabine e emergência requerida da seção deve conter os seguintes procedimentos: operação de emergência do sistema de combustível, hidráulico, elétrico, mecânico, operação de emergência. Então, isso é o nosso checklist. Você pode dar uma olhada lá. Recomendo ler o checklist que está na aeronave, né? E está por dentro aí dos checklists, tá? Queria comentar aqui também sobre a substituição de material impresso por meio digital. Então, existe essa autorização de uso do dispositivo digital, então você pode usar o seu tablet, pode usar o celular. Eu recomendo o tablet, né, para ele ser um pouco maior ali. E eu recomendo que você justamente deixe os arquivos já de uma maneira mais organizada ali. Então, abre seu tablet com o teu GPS, com o seu PDF, já deixa ele ali organizado, se é alguma carta ou algum material, ou quando tem alguma documento de navegação. Então, nós podemos usar aqui o meio digital, né? Eu vou fazer mais para frente um vídeo só de tecnologias, né, que eu particularmente uso aqui, para dividir com vocês, tá bom? Lista de equipamentos mínimos. Então, vamos falar aqui sobre lista de equipamentos mínimos. Isso também é interessante. Então, a gente já falou ali do RBAC, né? Então, que estabelece os equipamentos mínimos a bordo, né? Então, isso deve ser consultado em caso de dúvidas. Isso também é exigência ali do RBAC 91. Vamos falar sobre segurança no solo também, então acho que isso é super importante. Nós temos ali as normas, né, para movimentação, toda a parte de segurança no solo. Então, atividade nos estacionamentos, a gente tem carros de combustível, né, circulando, mecânicos ali, os aviões. Então, é super importante se atentar às políticas, às marcações do solo, né? É importante isso. Então, uma sugestão, por exemplo, quando for por um avião, né, é importante analisar as marcações que tem no chão, né,
aproximar sempre por trás e pelo lado esquerdo do avião. Então, quando se aproximar do avião, repare se tem alguma obstrução, objeto, extintores, calços, né? Alguma coisa assim. Dá uma olhada se não tem nada ali, algum objeto que pode ir ali no chão, né? Ou, não sei, perfurar um pneu, alguma coisa no sentido. É óbvio que depois que faz a inspeção visual, né, está pronto para dar a partida, é sempre importante segurar a área ali, né? Uma outra coisa importante ali é sobre o abandono do avião depois do voo. Então, se preocupar, né, de deixar a aeronave bem organizada, limpa, não esqueceu nenhum objeto aí dentro, né? Então, acho que é importante. A gente sabe que, por vezes, né, podemos estar cansados, mas é a hora de... Ali ainda não é o momento do descanso. Então, após o abandono da aeronave, fazer aquele check, deixar tudo organizadinho. Outra dica é quando for afastar do avião, sai por trás e fique atento com a área de manobras, né? Seja cuidadoso, passar na frente de uma aeronave em funcionamento, por causa da possibilidade de aspiração de objetos, né? E perigo de algum impacto, né? De algum objeto na hélice, né? Então, no caso do Aeroclube de São José, tem as áreas ali destinadas a manobras, né? Que sempre é bom estar observando isso. E aí a ideia é, quando andar sozinho, né? Então, como aluno ou como um piloto, estar super atento aí às movimentações, prestando atenção na luz beacon. Então, isso é importante, presta atenção na luz beacon, que é a luzinha vermelha que fica lá em cima da aeronave. Do acionamento até a parada dos motores. Se por acaso trouxer visitantes do aeroclube, o mesmo deve estar sempre presente, acompanhados durante a visita, as dependências, no caso do piloto responsável, né, tenha que fazer um voo, o mesmo deve solicitar aos seus visitantes a gentileza que aguardem fora das áreas de manobras. Então é super importante isso daí, né, sobre essas orientações. É vedado caminhar na pista de táxi do aeroclube, a menos que faça necessário por motivos de força maior. Então, não é para ficar caminhando ali, né? É vedado adentrar em hangares particulares, mesmo que sejam convidados pelo proprietário. Então, não fica entrando ali em nenhum hangar, né? Acho que isso é importante. E, obviamente, dever do piloto e piloto-aluno, do instrutor, é tomar cuidado ali ao adentrar a oficina também, né? Porque estão realizando ali as tarefas de manutenção. Vamos falar sobre segurança do voo. A ideia é que o planejamento seja feito sempre com antecedência. Então, antes da decolagem, faça tudo o que deve ser feito. Planeje o seu voo, faça todas as verificações necessárias, seguindo todo o procedimento do checklist, item por item. Um piloto descuidado representa um perigo para si e para a sua tripulação e seus colegas pilotos, porque pode negligenciar a efetivação de uma verificação completa antes do voo. Então, lembre-se de qualquer detalhe omitido numa verificação antes do voo pode tornar facilmente o fator mais importante da sua vida. Então, não pule nenhum item, encare com responsabilidade, né, cuidadosamente. Crie o hábito de completar todas as suas verificações antes do voo para a sua própria segurança. Então, repensa ali, poxa, será que eu verifiquei tudo? Está faltando nada? Ao longo da carreira de piloto, acho que isso é o mais importante. Você vai criando esse hábito da preocupação com a segurança, né? A ideia é sempre observar a regra. Olhe para fora. Olhe para fora. Isso significa voar com segurança. Tá bom? Então, eu queria comentar um pouco sobre um checklist que a ANAC fez. Vou mostrar aqui para vocês. Você pode baixar, pode colocar lá no Google Checklist pessoal de mínimos operacionais. Tá? Você pode colocar teu nome aqui. E aqui é justamente experiência recente na classe, então, só para se atentar a isso, né? Ou, então, quando você, aluno aí de PP, já tiver a tua licença, então, a operação voo diurno tem que ter 3 decolagens e pousos diurnas nos últimos 90 dias, voo noturno, 3 decolagens e pousos nos últimos 90 dias, atuando como um PIC, né, piloto em comando, convencional e por instrumentos.
Então, condições físicas, horas de sono, mínimo recomendado 8 horas nas últimas 24 horas. Então, vai ter instrução no dia seguinte. Procure dormir mais cedo, né? Fazer as 8 horas ali para chegar bem para a instrução, para não chegar correndo, atrasado, né? Coloca o relógio para despertar. Alimentação e água, a gente sempre recomenda ali, mínimo recomendado das 3 refeições nas últimas 24 horas. Então, para tá bem ali, né? Trazendo aqui um pouquinho mais, obviamente, né? Dentro das 8 horas, após ter consumido qualquer bebida alcoólica, nenhuma pessoa pode atuar ou tentar atuar como tripulante de uma aeronave. Então, dentro de 8 horas, não é possível. Enquanto sobre a influência do álcool, né, parece óbvio, mas é importante ressaltar. Isso, aliás, foi uma pergunta, uma das perguntas que eu tive no meu cheque de PP. Né, onde que estava as informações, né, qual é o RBAC e algumas informações, algumas perguntas relacionadas a esse tema aqui. Então, nenhuma pessoa pode atuar ou tentar atuar como tripulante de aeronave civil enquanto usando qualquer droga que afete de qualquer maneira contrária à segurança as faculdades dessa pessoa, né? Então, às vezes algum medicamento, então tem que tomar cuidado, se preocupar. O detetor de um CMA válido, né, que é o exame médico, deve-se atentar aqui ao RBAC 67, então reportar a ANAC, o examinador responsável pela sua certificação, qualquer diminuição de suas aptidões psicofísicas. É isso aí. E sobre a aeronave, então, um checklist ali de peso e balanceamento, né? Tenho visto alguns alunos com dificuldade ali de peso e balanceamento, então a gente vai falar disso já já. Analisar ali a distância de decolagem prevista. No caso de São José dos Campos, poxa, com 2,6 km e pouco, para a operação que a gente faz, é uma pista grande, né? Bem comprida, bem considerável, mas não são todos aeródromos que têm essa pista desse tamanho. Então, é importante já ir criando esse hábito de fazer essa análise, né, da distância de decolagem prevista, do pouso previsto, né, se já está calculado. Peso máximo para pairado aqui, né, no caso do helicóptero também, né? Equipamentos da aeronave, então, se os aviônicos, né, se está tudo certo, eu tenho familiaridade com todo o equipamento a bordo, né? Cartas e bancos de dados da aeronave, então está atualizado, estou com a carta nova, né? Eu tenho já as frequências de comunicação, né, de navegação, tenho um kit de sobrevivência apropriado para o voo e terreno, então vai ter ali, de repente, em um dado momento, você vai ter navegação no litoral, então já estão com os coletes também, né? Parte de combustível, reserva de combustível, né? Então, nenhuma pessoa pode começar um voo VFR, que é visual, a menos que, considerando o vento e condições meteorológicas conhecidas, haja combustível suficiente para voar até o local previsto para o primeiro pouso, assumindo o consumo normal de cruzeiro, né, para avião durante o dia e voar mais pelo menos 30 minutos, ou durante a noite voar mais pelo menos 45 minutos. Para helicóptero, voar mais pelo menos 20 minutos. Então, documentos da aeronave porte obrigatório, a gente já viu lá, então, na 91-3, então, diário de bordo, certificado de matrícula, então está aqui toda a listinha, né, da documentação. Então, condições, atenção, consultar as condições do aeródromo de decolagem, destino, alternativa e em rota. Então, consultar o METAR, o SPECE, TAF, SIGMED, e verificar aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos mostrar aqui. Podemos acessar o site RadeMatch. E aqui tem as informações tanto do aeródromo, no caso de São José dos Campos, temos aqui o TAF, decodificado também, né? Temos aqui informações. Temos aqui informações de satélite. Então, aqui.
Aqui você já pode dar uma olhada também. Temos radares. Aqui. Então, é a maneira de... Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo mais focado a esse tipo de planejamento. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, a gente está falando sobre segurança de voo. Vou falar um pouquinho sobre as áreas de voo do Aeroclube de São José. Então, no nosso caso aqui, né, eu vou conseguir mostrar aqui para vocês.